Bom dia, meu nome é Débora, sou professora de Sociologia. Eu peço desculpa pela forma como está gravado o vídeo, eu tentei gravar a minha aula, mas o áudio não estava saindo muito bom, então eu acabei preferindo, eu optei por gravar dessa maneira, eu peço desculpas. Eu vou apresentar para vocês a, uma, um processo de recuperação contínua que eu desenvolvo em minha aula, e ele funciona da seguinte maneira. Primeiro, que o professor, toda vez que ele dá uma aula, ele vai trabalhar uma situação de aprendizagem, é claro que ele não vai trabalhar apenas essa única habilidade que está apresentada aí na lousa. Ele vai apresentar outras, né, ele vai trabalhar outras habilidades também, como, por exemplo, uma competência leitora-escritora, a competência de localizar uma informação no texto, lógica matemática, mas a gente vai focar naquela que tem uma relação com o conteúdo que também vai cair na prova. Então, eu entrego na mão dos alunos esse papelzinho, né, com essas informações que estão aí. O aluno, primeiramente, ele vai preencher lá o nome dele, lá no canto, e ele vai depois preencher aqui embaixo, né, onde eu peço para ele colocar uma nota de 0 a 10 sobre o conhecimento dele, das habilidades que ele tem antes de iniciar esses estudos. Convém lembrar que essa atividade eu faço antes da semana de prova, porque isso também já serve para ele poder estudar para as avaliações. Então, eu peço para ele dar uma nota aqui, de 0 a 10. Eu já explico que não vai interferir em nada a nota dele, né, no processo de avaliação dele. Aí ele começa a preencher. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, né, o aluno sim, preciso rever e não, aqui no centro. O aluno, então, ele vai ver a habilidade, se ele precisa rever, se ele sabe ou se ele não sabe nada dessa habilidade. Eu oriento meus alunos a não ficar preenchendo tudo, preciso rever e tudo não, porque senão ele acaba perdendo tempo com a habilidade que ele já domina. Então eu coloco aqui também do lado onde estudar. Por quê? Porque na hora que ele está preenchendo o papel, eu peço para ele olhar lá na situação de aprendizagem 5, por exemplo, no caderno do aluno, página 52, ou no livro, capítulo 8, para ele ver se essa habilidade ele realmente tem, se ele lembra qual habilidade lembra o que foi trabalhado em aula. Então eu apresento essa oportunidade para ele. Isso também vai ficar na mão dele. Se ele quiser estudar para a prova na casa dele, também ele já sabe onde buscar essa informação. Então vamos supor que na primeira habilidade, que é reconhecer e compreender os diferentes objetivos e formas da atuação política no século XIX. Isso aqui é uma atividade uma situação de aprendizagem 5, do caderno do aluno da terceira série, volume 2. Então ele coloca lá que sim, aí ele preenche que é número 2, ele precisa rever, aí depois ele coloca na 3 que ele também precisa rever, na 4 ele anota que não sabe, na 5 ele anota que já domina e na 6 ele anota que já domina. Então esse aluno ele apresenta para mim da seguinte maneira: ele domina 3 habilidades, 2 ele precisa rever e uma não. Então quando eles vão me entregando os papéis, eu já vou pegando esses papéis e já vou colocando eles em grupo. E depois eu faço essa última parte, né, que está aqui depois do estudo, que está bem lá no finalzinho. Então vamos supor que eu recebi os papéis e apareceu a seguinte configuração para mim. Eu vou utilizar aqui como exemplo a habilidade 5, né, que eu coloquei lá no papel, que é se o aluno consegue reconhecer e identificar algumas das principais reivindicações dos movimentos sociais contemporâneos. É importante eu ressaltar que essa habilidade está descrita lá no currículo oficial de Sociologia, mas eu não coloquei exatamente com as mesmas palavras, porque às vezes é meio confuso, os termos que às vezes o aluno não entende, eu perco muito tempo explicando isso. Então eu coloco uma pergunta de forma que ele consiga entender facilmente. Essa situação de aprendizagem 5, essa habilidade 5, ela apareceu na situação de aprendizagem 9 do caderno de terceira série, onde ele trabalhava com os movimentos negro, LGBT e movimentos ambientais. E eu também incorporei um outro movimento que eu achei mais contemporâneo para os alunos também. Então, para mim, apareceu o seguinte: eu selecionei lá no papel, né, fiz a distribuição dos papéis e coloquei no mesmo grupo o Israel, Felipe e Thalia, que escreveram que já dominavam a habilidade, e o Rafael, que escreveu que precisava rever. Por que eu coloco o aluno para discutir essa habilidade 5, sendo que ele já sabe? Porque para mim eu entendo o seguinte: o aluno, embora ele já saiba, é importante que ele reveja e discuta com outros que também já sabem, para que eles acertem os ponteiros e não acabem replicando alguma coisa de forma errônea.
Então, durante esse momento também eu vou passando nos grupos, tirando dúvida, verificando se eles estão explicando corretamente. Então, eles vão estar discutindo aqui e explicando para o Rafael. Eu deixo mais ou menos 5 minutos, porque já são alunos que já sabem, então eles vão ficar consultando na apostila, vendo página, pegando livro. Então, é mais rápido esse primeiro processo. Depois, no segundo momento, deu tempo, eu desfaço esse grupo e monto um outro, né? Então, eu pego todos os papéis novamente, eu grifo a habilidade que o aluno já trabalhou, então eu volto aqui na primeira atividade, na primeira habilidade, e eu dou um destaque, né? Por exemplo, ele já trabalhou né, a primeira, então eu coloco aqui no grifo com uma caneta para que ele não retome, não volte, né? Porque às vezes você acaba montando o grupo novamente. Então eu vou para um segundo momento. No segundo momento aqui eu tenho o Rafael. Então o Rafael agora ele já sabe essa habilidade, ele aprendeu com os outros meninos e ele vai replicar para a Milena, Stephanie e a Evelyn e Tayama. Então eu selecionei ali duas que não sabiam e duas que precisavam rever. Então demora um pouquinho mais esse momento aqui. Por que demora um pouquinho mais também? Porque eu explico para os alunos que eles têm que instigar o outro, né? Então eu falo para o Rafael, por exemplo, aqui e lá, e perguntar para a Milena se ela entendeu. Então ele explica, depois pergunta, Milena, você entendeu determinado o que eu acabei de explicar? Então volta, explica para mim novamente. Então esse tempo demora um pouquinho mais. É importante fazer isso porque eles gostam muito dessa questão de explicar para o outro e fazer o outro explicar, então eles se sentem importantes nesse momento. E, claro, eu trabalho também o princípio da solidariedade, né? Então, ouvir o outro, deixar o outro falar um pouquinho mais. Então, assim, a gente sabe também que na sala sempre tem alunos muito tímidos, né? Então, é importante que, às vezes, eles não perguntam para a gente durante a aula, mas num grupo menor, assim, para o colega, é capaz deles acabar, né, de perguntarem também, tirarem alguma dúvida e quererem falar também. Então, a gente sabe que o aluno que explica, ele também aprende. Então, terminado esse segundo momento, eu vou para um terceiro momento. Então, eu vou selecionar lá a Evelyn e a Tayama, que tinha marcado que não. Então, deduz que depois desse tempo ela consegue dominar um pouquinho mais essa habilidade. E ela também vai replicar. Então, agora elas vão replicar para o Diego. Então, eu já tive assim, histórias de alunos que eles adoraram essa parte, porque eram alunos que não falavam em sala de aula, mas eles passaram a falar porque eles gostaram, né, dessa questão. Então, eu cronometro bem o tempo ali para que eles também não fiquem só conversando, porque daí eles mudam de assunto, mudam o foco e eu perco eles aqui nesse momento. Então eu deixo mais 10 minutos, então a Evelyn e a Tayama vão replicar para o Douglas e o Diego e depois eu vou trocá-los. Claro que isso também depende muito do tempo da aula do professor, né? Às vezes eu tenho uma aula ou duas aulas, então se muita gente, às vezes algum aluno já aprendeu essa habilidade, uma habilidade fácil, então eu acabo tirando ela e coloco os alunos num grupo que tem uma habilidade mais difícil, que está mais complexa. Então isso daí também vai depender do professor, ele vai ter que ir sentindo a sala de aula ali, sentindo os alunos, que a gente sabe que vai variar de uma sala para outra. Então assim, após 25 minutos, eu vou ter essa configuração. Eu tenho aqui agora 10 alunos, que apenas 3 sabiam bem, dominavam bem essa habilidade, esse conteúdo, e agora eu tenho 10 alunos que dominam esse conteúdo. Se eu fizesse mais 4 vezes, 4 momentos, 5 momentos, com certeza eu estaria um número maior aqui, mas como eu falei, depende muito do professor. Bom, teoricamente é isso, parece, né, uma revisão, alguns já devem estar pensando assim, mas isso daí é apenas uma revisão para a prova com grupos de aluno. Mas não é exatamente, já tentei deixá-lo solto, discutindo habilidade, mas quando você cronometra o tempo, quando você tira a pessoa, coloca outro, coloca um monitor que não sabia, coloca um aluno que não sabia, então faz uma diferença muito grande para eles. Então essa parte de replicar o conhecimento, de trabalhar a autonomia do aluno, porque tem muitas vezes eles querem, né, falar, professora, eu quero ser monitor da próxima turma, então acaba trabalhando muito essa parte da autoestima dele e é bom para a gente também. Então eu já fiz isso várias vezes, eu vi que deixá-lo solto em grupo estudando não é muito bom, né? Claro que dá resultado, mas eu sei que eles desviam muito o foco. Então quando eu coloco o tempo assim, vou mudando o monitor, mudando o grupo, acabo tendo um resultado um pouquinho melhor. Eu percebo isso que quando eu deixo de fazer em alguma sala, às vezes não tem aula, acontece alguma coisa, e eles vão um pouquinho pior na prova. É claro que não depende unicamente desse fator.
mas é a maneira que eu encontrei. Claro que eu vou aprimorar isso, né? Vou estudando um pouquinho mais, né? Vou vendo, conversando com os colegas também, então eles vão também repassando para mim e eu vou retomando, né? Essa minha ação. Eu fiz a gravação em aula com os alunos do segundo A e terceiro C, mas o áudio ele ficou um pouco ruim, então eu vou passar as imagens para exemplificar essa ação em sala de aula. Vocês já esqueceram. E outra, a linguagem do aluno vai explicar vai ser diferente da que o professor explica, mas para vocês entenderem melhor. Tudo bem? I got my ticket for the long way round, 2 bottle whiskey for the way, and I sure would like some sweet company. And I'm leaving tomorrow. What do you say? When I'm gone, when I'm gone, you're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me by my hair. You're gonna miss me everywhere. Oh, you're gonna miss me when I'm gone. When I'm gone, when I'm gone, you're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me by my hair. You're gonna miss me everywhere. Oh, you're gonna miss me when I'm gone. I got my ticket for the long way round, the one with the prettiest of views. It's got mountains, it's got rivers, it's got sights to give you shivers, but it sure would be prettier with you. When I'm gone, when I'm gone, you're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me by my walk, you're gonna miss me by my talk. Oh, you're gonna miss me when I'm gone. When I'm gone, when I'm gone, you're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me by my walk, you're gonna miss me by my talk. Oh, you're gonna miss me when I'm gone. When I'm gone, when I'm gone, you're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me by my walk, you're gonna miss me by my talk. Oh, you're gonna miss me when I'm gone. Então, eu não sei muito bem, claramente, o que é o significado, sabe? I got my ticket for the long way round, 2 bottle whiskey for the way, and I sure would like some sweet company. And I'm leaving tomorrow. What do you say? When I'm gone, when I'm gone, you're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me by my hair. You're gonna miss me everywhere. Oh, you're gonna miss me when I'm gone. When I'm gone, when I'm gone, you're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me by my hair. You're gonna miss me everywhere. Oh, you're gonna miss me when I'm gone. I got my ticket for the long way round, the one with the prettiest of views. It's got mountains, it's got rivers, it's got sights to give you shivers, but it sure would be prettier with you. When I'm gone, when I'm gone, you're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me by my walk, you're gonna miss me by my talk. Oh, you're gonna miss me when I'm gone. When I'm gone, when I'm gone, you're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me by my walk, you're gonna miss me by my talk. Oh, you're gonna miss me when I'm gone. When I'm gone, when I'm gone, you're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me by my walk, you're gonna miss me by my talk. Oh, you're gonna miss me when I'm gone.